pouco, eu sempre dormi pouco, então acho que porque eu durmo pouco, de madrugada eu fico pensando, rapaz, umas 5, 6 horas por noite no máximo, então vem muita ideia. E aí você olha aquela coisa e fala, porra, você tem um doutor aqui, que foi para os Estados Unidos, que sabe um monte de coisa, e ele podia ir embora de Maringá porque não estava achando aqui, nós tínhamos que criar uma condição, e criamos uma condição de botar ele ali, a universidade cedeu ele meio período, e fomos fazendo vários projetos, e o IDR nasceu disso. Hoje tem aí uma estrutura fantástica, realmente, que é um... na verdade, eu sempre pensando em não onerar assim, nós 20 e poucas empresas e instituições, minha empresa, do Massal, outros sindicatos, pagavam uma mensalidade de R$ 20 por mês, se eu não me engano, era uma mensalidade baratinha. E nós fizemos o IDR, e eu sempre tive essa facilidade de convencer as pessoas de que com um pouquinho de esforço de cada um, poderia se fazer uma coisa, e que se essa coisa, como uma plantinha, fosse regada, tratada com amor, ia dar bons frutos, né? Como deu, né? Como está aí o IDR hoje, que vai ser uma estrutura que eu quero agora na federação, criar um Instituto Paranaense no modelo do IDR. Já criamos o PROE dentro do IDR, que é um programa de estágio que vai ser fantástico para o nosso sistema também. E é gostoso ver o IDR estar fazendo projetos como o Agropolo, né, que você traz aqui para a cidade mais de R$ 5 milhões a fundo perdido, fundo achado, né, que é dinheiro de graça. E ser um indutor hoje de crescimento, de desenvolvimento econômico. Então, o IDR foi o quê? Uma central de inteligência que a Associação Comercial colocou para trabalhar em parceria com o poder público. E realmente o poder público tem suas deficiências, suas dificuldades, até que a própria lei impõe, visão política e tal, e a gente achava que a Associação Comercial tinha que ir migrando para esse modelo que a gente entende, que é o de agência de desenvolvimento, né? E aí foi sendo criadas essas estruturas, né? E esse trabalho todo foi aparecendo, a gente vai ocupando espaço, sempre fui um cara muito falante, dava opinião em tudo, e quando foi para suceder, o Massal deve ter convidado outras pessoas, mas me sondou e eu achei que não estava pronto ainda, não podia, e acertadamente não aceitei o convite, não aceitei o convite daí do Pedro, que se dispôs a ser presidente e foi um belo presidente também. E ele me convidou para continuar na área de comércio exterior e eu fiquei mais esse período trabalhando aí na área de comércio exterior, consolidando aí a Casa Mercosul, fazendo outros projetos, né? Nessa época a gente já esboçava alguma coisa de CODEM, de que a situação não estava muito legal, né? Já o Pedro começou os primeiros esboços aí da ISO 9000, né? E fez uma brilhante gestão também. O Pedro saneou as finanças, aí o Massal fez muita coisa e tal, mas o Pedro deu ênfase para finanças e deixou o caixa em ordem, bem... Fizemos a FEIPAR, uma série de iniciativas aí que foi na época do Pedro, né? Na época do Massal e na época do Pedro, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que só tocou num ponto que eu queria me aprofundar um pouco nele. Você falou do CODEM, as coisas estavam difíceis. Percebam, aí eu até queria que você fosse, não, Justo, você está colocando, não é por aí, não é assim, a gente tem que conversar melhor um pouco sobre isso. Assim dá um passo muito importante quando ela se associa à possibilidade de desenvolvimento da cidade sem aquela dependência tradicional do poder público. Né? Porque, tradicionalmente, a ação comercial, ela é uma instituição de classe que representa a classe e tem uma ação direta com o poder público municipal, estadual. É uma interface, né, de E pelo que representação. você coloca, parece que o esperar do poder público não dá o tempo todo. Tem hora que você tem que criar o espaço, às vezes até tomar um espaço que era o poder público que fazia. A questão da Casa Mercosul parece que foi um pouco por aí, né? Você Sim. abrindo espaço e... como é que você vê essa relação entre o privado, a representação de classe, o poder público, e como é que você vê a relação entre o poder público e assim, por exemplo, hoje? Eu sempre usei uma frase assim, que não adianta encontrar culpado, é melhor encontrar solução. Eu vejo muita gente, sempre falei isso, de que se vê muito esforço na busca de culpado e não encontra solução. É fácil criticar o governo, né? Pô, o governo não faz mesmo, o cobertor é curto, né? O cara já pegou uma dívida e é difícil. Então a ideia nossa foi de tentar, com os poucos recursos aí, sempre foi com autossustentabilidade, fazer com que as coisas, que a gente pudesse
interagir com o poder público, demandar o poder público, não ser demandado só, ou passividade, de uma forma mais efetiva. E foi, através da Casa Mercosul, do IDR, foi acontecendo isso. Já na época do Pedro se falava que estava realmente um momento muito recessivo aqui na região de Maringá, soja passando por um pior momento. Imagino que já tinha sido naquela época do Plano Real, onde o real valia 0,70, que é uma situação totalmente inversa da de hoje, quer dizer, a soja não valia nada, porque cotado em dólar, o dólar valendo pouco, né? E os agricultores descapitalizados e aquela crise toda. Aí vem Eu também passei por uma crise nessa época, nossa empresa quase quebrou, nós tivemos que passar um processo duríssimo de concordata, né? E que eu tive a coragem, junto com minha família, de enfrentar e, graças a Deus, pagamos tudo com juro, correção monetária, tudo certinho. Foi uma época que eu pedi a demissão da Assim, né? E o Pedro, num gesto bonito, aí, com toda a diretoria, foi na minha empresa e disse que não, que era para continuar, que a concordata era um instrumento legal e que eu estava exercendo aquilo, e que eles confiavam em mim, que não queriam que eu saísse. E foi muito bonito porque você sente renovado as energias, né? Em algum momento daquele momento da crise sua, da empresa, que você acho que chegar ao ponto de falar, estou me retirando, estou saindo, teve algum momento que você achou que não ia dar? Você falou assim, pô, eu acho que Olha, aquele sonho do Jefferson, garoto que... eu sempre acreditei. Teve um momento, o pior dia da minha vida foi o dia que eu tive que tomar a decisão de pedir concordata. Porque não tinha mais jeito, não tinha mais condição, e não fui nem eu que tomei, né? Foi o meu irmão que falou, não dá mais, eu não tenho mais como comprar, e foi assim, dali com uma semana a gente já tinha pedido, e foi uma concordata de português mesmo, sabe, descapitalizado, foi só para ter o tempo de vender os ativos e liquidar. Nós tínhamos nosso ativo econômico, nossa posição econômica não era ruim, a posição era de liquidez que era ruim. Nós tínhamos um patrimônio maior que a dívida, o problema é que não tinha liquidez. E foi bem na URV, quando o governo implantou o URV, Unidade Real de Valor, que foi 6 meses antes do Plano Real, né? Se enxugou todo o ativo circulante da economia, os bancos pararam de emprestar com aval, que na época era comum emprestar com aval, fazer papagaio, isso só desconto de cheque, desconto de recebíveis, e a coisa foi ficando muito difícil. Bom, foi uma fase difícil, mas uma fase muito boa. Aprendi, que nem aquela frase que eu gosto de dizer, que o mar só é grande porque teve a humildade de se pôr abaixo do nível de todos os rios, senão não ia ser o mar, ia ser uma ilha. Ali você entende efetivamente o que é humildade. Acho que eu cresci muito como homem, como pessoa, porque um guri com 25 anos ter sido presidente da APRAS, vice-presidente da Associação Comercial e tal, tudo era muito bonito, e você acaba achando que é meio que onipotente, que pode tudo, e você descobre que as coisas não são bem assim, né? E eu como que diz, não deixo de acreditar, de debitar a mim mesmo, que era o principal executivo já da empresa, a falibilidade. Então você assume, teve outros fatores que dificultaram, mas assume toda a sua falibilidade, a sua condição humana e a sua dificuldade. Eu acho que ali eu melhorei bastante como pessoa, porque... Se fizer a ligação desse fato com a presidência da Assim, você falou assim, né, o Marçal me convidou, aí eu não me sentia preparado. Convidou e eu achava que não era a hora. Depois desse fato, você achou que era a hora? Não, aí quando foi a vez do Pedro, eu estava em concordata quando o Pedro, metade do mandato do Pedro, e ainda quando o Hélio, né, terminei, foram 2 anos o processo, então pegou 1 ano do mandato do Pedro, 1 ano do mandato do Hélio. Então quando o Pedro foi montar a chapa, chegou até a aventar o meu nome, eu falei que de hipótese alguma, porque até não me sentiria à vontade de representar os empresários estando em concordata, e realmente a minha prioridade foi uma época até que eu lembro pouco, porque fiz menos porque fui trabalhar dentro da empresa. Aprendi também que era muito gostoso o que eu fazia, mas eu delargava poder na empresa. E aí eu fiz falta para a empresa. O tempo que eu me dediquei demais aqui na Assim também fez falta lá na empresa. E aí você vai vendo o seguinte, que é bom você ser um bom líder, mas você, para ser um bom líder, primeiro você tem que ser uma empresa em dia, equilibrada, certinho. E isso também foi bom, porque eu tive outros amigos e outros diretores que passaram por esta e outras entidades que quebraram. Porque às vezes o cara acaba até fugindo dos problemas da empresa dele para dentro da Assim, para dentro de uma entidade de classe, e
ruim isso, porque você tem que estar com a sua empresa em dia. Você primeiro se ajuda, depois ajuda os outros, né? E aí, às vezes, eu vejo que o cara, às vezes, está numa crise, numa dificuldade grande e acaba entrando em colapso porque, de uma certa forma, também é uma fuga. Aí eu pude focar na empresa e trabalhei que nem um leão, eu com a minha família. Lembro que vendi o carro, fiquei 6 meses andando de a pé e para botar a condição de dificuldade mesmo e superamos, demos a volta por cima, mas com sangue, suor e lágrimas, mas a firma saiu mais forte. O repeteco do começo com uma outra... A grande vantagem é que eu tive toda a coragem do mundo aí, junto com meus irmãos, de fechar uma loja, de fechar o depósito central, de demitir mais de 200 funcionários e pagar toda essa indenização. Quer dizer, realmente eu enxuguei custos, fiz tudo aquilo que você quer fazer, às vezes, e não consegue, porque está naquela crise, não dá, não tem dinheiro e tal. Então, a concordata foi só o fôlego, e aproveitamos bem esse fôlego. E a nossa já foi uma concordata já dentro do plano real, com moeda estável, com juro. Então, eu fiquei muito tranquilo, agradeço a Deus, porque eu ando de cabeça erguida, né? Pude pagar todo mundo... dos credores, que eram mais de 200, mais da metade não dava 20% do valor, foi pago com 4, 5 meses e os maiores foi negociado com prazo mais longo, mas todos foi pago com juro e correção. Então, aquela consciência tranquila de não ter feito nada de errado, nada que desonrasse o meu pai, porque eu fiquei com uma vergonha, foi o pior dia da minha vida, eu lembro até hoje, foi muito duro falar para o meu pai que eu ia ter que pedir concordata. Porque concordata cheirava golpe, né? Cheira golpe às vezes, né? E, principalmente na época da inflação, porque você devia 100 mil reais e ia pagar 100 mil reais dali 2 anos, com inflação de 1000% ao mês, foi. Né? Então, a minha, até essa felicidade eu tive de pagar ela com juro, aí com moeda estável. Então, realmente foi tranquilo. E aí passou esse mandato do Pedro, e o Hélio foi indicado para a presidência e assumiu a presidência, me convidou, continuei na chapa, e aí o Hélio me deu uma boa autonomia para trabalhar. Na época, o principal projeto meu foi o Repensando Maringá. Tá? Junto com o Walter, a gente, professora Rosa Zélia, professor Paulo Roberto, a gente já pensava em como criar um mecanismo de botar essa economia nossa para ir para frente. E o seu João Noma, que era da FIEP ainda, uma vez fizemos um almoço ali no Deville e comentamos alguma coisa, e eu e o Walter sempre, a gente se dava bem, né, o Walter da FIEP, naquela época não havia um entrosamento como há hoje entre as entidades, né, os industriais ficavam de um lado, assim do outro, o Sindicato do Comércio a gente nem conversava com eles, né. E aí a gente falou, vamos bolar um negócio, e convencemos, o Walter convenceu o Noma, que era o coordenador da FIEP, e eu trabalhei com o Hélio e a diretoria, e criamos um comitê para formar o que a gente chamou de Repensando Maringá. Aí a gente fez algumas reuniões, convencemos as lideranças, e pela Assim era eu e pela FIEP o Walter. Convencemos as lideranças, envolvemos todas as lideranças empresariais, e aí chegamos à conclusão que íamos ter que contratar um animador aí, arrumar uma pessoa que fosse realmente com boa índole, com bom nome, com convencimento, com pedigree, né, para transferir prestígio para o projeto. E a gente conseguiu convencer o Dr. Paulo, que fez esse projeto com a gente aí desde o começo, o Dr. Paulo Roberto Pereira de Souza. E o Repensando Maringá foram mais de 104, 105 reuniões, onde a gente foi em todos os rótulos, todos lá, todas as lojas maçônicas, igreja, jornalistas, sindicatos, e fomos em toda a sociedade civil organizada explicar o que era o Repensando Maringá, que nós tínhamos índices de desenvolvimento muito bons na década de 60, 70, 80 começou a ficar ruim, 90 estava um desastre. E que se a gente não reagisse logo, a cidade ia ter problemas, né? E foi uma luta, mas conseguimos convencer todos de que era preciso fazer uma coisa, e a coisa que nós propunhamos era um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e um Conselho de Desenvolvimento Econômico que fosse gestor desse fundo. Mas não um conselho chapa branca que fosse indicado pela prefeitura, um conselho que fosse da comunidade e que as pessoas realmente tivessem uma liberdade e tal.
Foi um conselho que nós trabalhamos muito, eu ajudei junto com o Dr. Paulo, o professor Zé Roberto, com o Walter, a gente fez N reuniões, né? Eu lembro que a gente fazia tanta reunião que era todo dia almoço e janta e tinha uma expressão cunhada por nós, né, pelo Walter, que era opção filha do Walter, né, que ficou famoso, até hoje eu não conheço a menina dele, que ela começou a sentir falta do pai, que ia almoçar todo dia em casa, e falou, pai, por que o senhor não vem almoçar mais em casa? Eu sinto falta. Então eu falei, filha, porque eu estou trabalhando Repensando Maringá, que nós temos que, a cidade está indo mal, se nós não fizer alguma coisa e tal, a gente tem que mudar a cidade. Ele falou, pai, mas não é mais fácil mudar da cidade, né? Então, nós tínhamos essa opção que a gente falava nas palestras, o seguinte, ou nós mudamos a cidade, ou tem que exercer a opção filha do Walter, que é mudar da cidade, né? E mostrando para as pessoas que as pessoas precisavam assumir um papel mais de parceria, de menos crítica e mais parceria, de proatividade e criar um mecanismo de planejamento de longo prazo para a cidade, né? Você acha que a cidade mudou, Jefferson? Ah, com certeza. Eu acho Qual que... a principal mudança que ela sofreu com essa atuação dos empresários? Olha, hoje você, se bobear, hoje é sábado, nós estamos aqui 5 e pouco da tarde. Se você bobear com meia hora, eu coloco 30 pessoas aqui dentro aqui. Se eu falar que é importante, temos uma capilaridade, um poder de articulação, que você falou, olha, é um caso de urgência, nós colocamos 30 pessoas aqui, isso nem pensar, sabe? Então, a classe política sempre foi mais organizada e mais unida do que a classe empresarial. Né? Você acha que isso está de igual para igual? Eu acho que está de igual para igual, até pela peculiaridade do partido, né? Acho que a gente é mais unido hoje e essa nossa união é até bom porque dá uma estabilidade para auxiliar aquele que tem coragem, disposição e gosta da política partidária, ele tem suporte na sociedade civil, porque também às vezes o secretário está lá ou o deputado sozinho, não tem como pressionar o governo, então é preciso estar junto com essa autoridade, com esse cara, para poder realmente trazer as conquistas para a nossa cidade. Você fez um comentário aí que assim estava afastado do sindicato, né? Praticamente não havia contato. Sim. E você fez um comentário também de que a associação comercial, ela ficou afastada dos industriais, que cada um praticamente tocava a sua vida. E você falou dessa necessidade de um conjunto. Sim. Né? O sindicato dos comerciantes, por exemplo, como é que foi essa aproximação? Como é que você vê isso? E como é que você vê o sindicato hoje? Olha, foi numa presidência anterior que tinha, o presidente ficou muitos anos no sindicato, e essa nossa omissão de não participar do sindicato, de não gostar da maneira como o sindicato foi conduzido, fez com que a gente ficasse afastado do sindicato. Só que o sindicato negocia em nosso nome. E eu lembro que teve uma convenção que foi tão ruim que nós ficamos indignados. E a capacidade de indignação de um homem é que diferencia a gente de ser um animal, porque quando você vai se acostumando a ver as coisas erradas, aquelas coisas, e perde a capacidade de se indignar, você vai deixando, né? Eu lembro que a gente se indignou e fomos conversar e o sindicato não deu a resposta que a gente queria, nós decidimos enfrentar aquela situação de 22 anos, se eu não me engano, de continuidade aí, para não usar outra expressão, né? E resolvemos montar uma chapa dentro da associação comercial. Eu acho que o Hélio era o presidente, não lembro quem era o presidente, acho que não era eu o presidente ainda. Não era com certeza, porque o Massal ficou quantos anos? 2? Não sei. 2 anos. Massal. Depois o Ali. Não lembro se devia ser o Hélio o presidente. E a gente deu todo o suporte, foi dificílimo, foi difícil para montar a chapa, difícil para inscrever a chapa, difícil para ganhar a eleição, mas ganhamos. E o primeiro ato que o Massal fez foi extinguir o salário de presidente do sindicato, que até hoje não tem mais, né? Na época tinha um bom salário. E isso foi assim uma consolidação, havia uma parceria muito distante com o sindicato e aí foi uma irmandade, né? Hoje qualquer evento da assim aí no que tange a área comercial, você já fala assim, lembra de Silvamar, tá? E nesse meio tempo do CODEM, então eu pude andar a cidade, pude conhecer as pessoas e fui conhecendo pérolas que eu não conhecia, o Walter, outras pessoas ali, gente que
eu fui vendo, pô, esse cara é bom, aquele cara do coisa é bom e tal. E como eu sabia que ou eu aceitava a presidência e assumia a presidência no próximo mandato, eu saía, porque eu também já não tinha como ficar tanto tempo assim, porque eu já estava preparado daí em termos de, não digo de idade, que ainda era jovem, mas em termos de experiência, sim, já com 6 anos ali